Bom pessoal, bem-vindos a mais um vídeo da playlist de Teoria dos Conjuntos aqui do canal do YouTube. No último vídeo nós falamos sobre os subconjuntos e também sobre o conjunto das partes. Se você não viu esse vídeo, é interessante que você veja, e também o primeiro vídeo da série, para que você possa estar por dentro de tudo que a gente vai estar falando aqui. Esse já é o terceiro vídeo da série de Teoria dos Conjuntos, fora o vídeo de conjuntos numéricos, que também está disponível aqui no canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a reunião e a intersecção de conjuntos. Reunião que algumas pessoas também chamam de união de conjuntos. Então essas operações entre conjuntos são extremamente importantes e a gente vai no final resolver um exercício do Enem aplicando os conceitos que a gente vai estar vendo aqui. Antes da gente começar, não se esqueça, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para estar por dentro de tudo que a gente vai estar postando. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Bom pessoal, começando aqui falando da reunião dos conjuntos ou a união dos conjuntos, né? Esses dois nomes estão dizendo basicamente a mesma coisa. A reunião dos conjuntos é uma operação que une os elementos de dois conjuntos. É bem simples. Se eu tenho um conjunto A aqui que tem os elementos A, B e C e um conjunto B que tem o elemento D, né, um conjunto unitário, fazendo a união desses dois conjuntos eu vou ter um conjunto que vai ter os elementos A, B, C e D dentro dele. Então a união é quando eu junto toda essa galera aí, todos os elementos dos conjuntos separados. Então aqui esse é o símbolo da união, é um Uzinho, né, como se fosse um U maiúsculo ali, aqui representando então A união com B. A união com B forma um conjunto que contém dentro dele todos os elementos de A e também os elementos de B. No nosso caso aqui, B é um conjunto unitário, então só vai ter um elemento a mais aqui. Formalmente falando, né, a união de dois conjuntos vai ser igual a um conjunto, um novo conjunto de elementos X, tais que o X pertence ao conjunto A ou o X pertence ao conjunto B. Então, ele pode pertencer tanto a A, quanto a B, quanto aos dois simultaneamente. Então, ele pertencendo apenas a um dos conjuntos, ele já entra dentro da união. Algumas propriedades da reunião dos conjuntos. Então, a primeira é a propriedade idempotente, que diz que a união de um conjunto consigo mesmo é igual ao próprio conjunto, né? Não tem nenhum elemento a mais ali para somar no conjunto. O elemento neutro da união é o conjunto vazio, então se eu pego um conjunto e faço a união com um conjunto vazio, eu não estou adicionando nada, né? Então é simplesmente o próprio conjunto. Propriedade comutativa, que diz que A união com B é a mesma coisa que B união com A, né? Então não tem nenhum motivo de eu ter com que essa relação não fosse verdadeira. E a associativa, que diz que eu posso unir primeiro dois conjuntos A, B e depois unir com o conjunto C, ou unir primeiro um conjunto B com C e depois com A, enfim, eu posso fazer essas associações, independente da ordem que eu efetuar as operações, o conjunto dessa união vai ser o mesmo. Falando agora da intersecção de conjuntos. Intersecção busca encontrar coisas que são comuns a dois conjuntos. Então, intersecção de conjuntos é a operação que une os elementos que pertencem a A e a B ao mesmo tempo. Lembrando da definição formal lá da reunião, ela dizia que os elementos deveriam pertencer a A ou a B. Aqui na intersecção eles têm que pertencer a A e a B. A intersecção, que é esse símbolo do deitado, ela vai ser definida como sendo um conjunto de elementos X, tais que X pertence a A e X pertence a B. Então essa é a diferença da união para a intersecção. Para ocorrer a intersecção eu preciso que tenham elementos iguais nos dois conjuntos. Então aqui um conjunto A e um conjunto B, e a gente pode perceber que eles têm em comum um elemento E. A intersecção desses dois conjuntos vai ser justamente um conjunto unitário, nesse caso, que só possui o elemento E. Então todos os outros elementos, C, A, D e T, para o caso do conjunto B, eles pertencem a esses conjuntos, mas não aos dois conjuntos simultaneamente. Então quando eu faço a intersecção, a única coisa que aparece é aquilo que pertence aos dois conjuntos ao mesmo tempo. Claro que se eu quisesse fazer a união com B, aí nesse caso eu faria um conjunto que ele teria os elementos A, C, D, E e T, né? Unindo aqui os dois conjuntos. A união, aí sim eu poderia juntar todo mundo, mas a intersecção eu estou interessado em saber quais elementos estão no A e no B ao mesmo tempo. A gente pode representar, né, essa intersecção pelo diagrama de Venn Euler. Então eu tenho aqui o conjunto A, né, que vai ter os elementos D, C e A, e o conjunto B que vai ter os elementos T. Essa parte aqui do meio que é comum aos dois conjuntos, eu vou ter intersecção. Então percebe que enquanto essa parte em verde aqui são os elementos que pertencem só a A, essa parte em azul são os elementos que só pertencem a B, essa parte do meio, no qual o E está inserido, é a intersecção, ou seja, aqueles elementos que pertencem tanto a A quanto a B. Por isso que as figuras se sobrepõem no diagrama de Venn Euler. Assim como nós fizemos para a reunião, nós vamos falar das propriedades da intersecção. Então a intersecção ela também é idempotente, então a intersecção de A com o seu próprio conjunto é o próprio conjunto A. O elemento neutro agora não vai ser o vazio, mas sim vai ser o conjunto universo.
Então, A intersecção com o conjunto universo é igual ao próprio A. Perceba que se eu fizesse A intersecção com o vazio, isso aqui me daria um conjunto vazio também. Por quê? Não há nada em comum entre A e o vazio, afinal o vazio não tem nada dentro dele. Então, o elemento neutro da intersecção não é o vazio, é sim o conjunto universo. Comutativa, da mesma forma, eu posso fazer intersecção de A com B ou B com A, isso dá o mesmo resultado. E a associativa, como nós vimos lá para a união, mesma ideia. Agora, quando existe um elemento em comum entre dois conjuntos e eu estou querendo saber o número de elementos que uma união vai ter, eu preciso tomar um cuidado. Por quê? Se eu somar simplesmente os elementos que eu tenho em A, então em A, o número de elementos de A aqui nesse caso são 4. O A, o B, o C e o G. E o número de elementos de B são 3, D, E e G. Beleza, se eu somar 4 mais 3 dá 7. Só que se eu for analisar no diagrama de Venn-Euler, olha só quantos elementos eu tenho ao todo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ocorreu alguma coisa de errado aqui. Eu tinha encontrado 7 e agora eu estou encontrando 6. Por quê? Quando eu somo todos os elementos do conjunto, eu estou somando duas vezes a intersecção. Eu estou somando esse valor G para o conjunto A e esse elemento G para o conjunto B também. E esse G está sendo somado duas vezes. Uma quando eu analiso o conjunto A e outra quando eu analiso o conjunto B. Para a gente escapar desse problema, nós precisamos fazer o seguinte. Não é simplesmente somar o número de elementos dos conjuntos, mas sim subtrair o número de elementos da intersecção. No nosso caso, a nossa intersecção tem um elemento. Então, o número de elementos da união de A com B vai ser dado por número de elementos de A, como nós vimos são 4, mais o número de elementos de B, que são 3, menos 1. Aqui vai dar 7 menos 1, 6, que é o que a gente consegue contar ali no diagrama de Venn-Euler. Vamos aplicar esse conceito então em um exercício do Enem. A gente fala aqui então que houve uma campanha de doação de sangue em uma universidade e sabemos que o sangue das pessoas pode ser classificado em 4 tipos quanto a antígenos. Uma pesquisa feita com um grupo de 100 alunos da universidade, então nosso conjunto universo é de 100 alunos, constatou que 42 deles têm o antígeno A, 36 têm o antígeno B e 12 o antígeno AB. Sendo assim, podemos afirmar que o número de alunos cujo sangue tem o antígeno O é... Então a gente precisa saber um pouquinho de biologia aqui para dizer que quem tem o antígeno O não vai ter os antígenos A e nem B. Então eles estariam por fora. Aqui, né, se eu traçasse o diagrama de Venn-Euler, eu teria aqui quem tem o antígeno A, quem tem o antígeno B e quem tem o antígeno AB, ou seja, é uma intersecção entre o A e o B, possuem o A e o B simultaneamente. O pessoal que vai ter o antígeno O é esse que vão estar por fora aqui desses conjuntos. Então é a diferença entre os 100 alunos menos quem tem esses antígenos A, B e AB. Sempre que a gente está fazendo esses exercícios de união e intersecção, é interessante a gente começar pela intersecção. Ele diz que quem tem os antígenos AB são 12 alunos. Então eu começo aqui colocando quantos alunos possuem o antígeno AB, são 12. Se 42 tem o antígeno A, isso quer dizer que o conjunto A inteiro, incluindo aquela intersecção, tem 42 pessoas. Portanto, o número de pessoas que vão ter apenas o antígeno A vai ser de 30. É 42 menos a intersecção. Da mesma forma para o B, aqueles que têm o antígeno B são 36. Só que 36 inclui a intersecção. Então o que eu vou precisar fazer? Vou ter que pegar esses 36 e subtrair 12. Então eu vou tirar aquela intersecção e eu vou ter o número de pessoas que têm apenas o antígeno B, que no nosso caso são 24. Portanto, são 30 pessoas que só têm o antígeno A, 24 pessoas que só têm o antígeno B e 12 que vão ter o antígeno AB. Quantas pessoas nós temos aqui ao todo, então, participando dessa pesquisa? Usando aquela fórmula do número de elementos de uma união de dois conjuntos, nós vamos ter aqui o número de elementos do conjunto A é 42, mais o número de elementos do conjunto B é 36, menos o número de elementos da intersecção, que é 12. Chegamos então num total de 66 pessoas. A gente poderia obter esse valor também aqui do diagrama, né? 30 mais 24 mais 12 forma os nossos 66. Aqui então com a equação só confirmando os nossos resultados. Se são 66 pessoas aqui que possuem os antígenos A, B e AB, a diferença entre o conjunto universo e quem tem esses antígenos vai ser consequentemente quem tem os antígenos O. Porque se você não possui nem A, nem B, nem AB, você só pode ser um sangue do tipo O. Então a gente faz a diferença aqui de 100 menos os 66, a gente chega no total de 34 alunos, alternativa letra C. Um dos últimos conceitos que a gente vai ver aqui hoje são os conjuntos disjuntos. Conjuntos disjuntos são aqueles que não possuem uma intersecção, não possuem elementos comuns entre os dois. Então, a intersecção entre esses dois conjuntos é o conjunto vazio. Não possuem elementos comuns entre os dois conjuntos. A gente pode representar isso no diagrama de Venn-Euler como sendo dois conjuntos que não possuem aquela intersecção, como nós vimos anteriormente. Para a gente finalizar, a propriedade da união com a intersecção. Então, a gente viu que tinha propriedades da união, propriedades da intersecção,
E agora, quais são as propriedades da união com a intersecção? Né? Quando eu faço, primeiro aqui, a intersecção de A com B, então eu vou ter os elementos comuns de A e B. E eu faço a união com o conjunto A, isso aqui vai me retornar o próprio conjunto A depois. Então, eu vou pegar não somente aquilo que tinha em comum com o B, mas também tudo aquilo que tinha de resto, então voltei para o conjunto A. Da mesma forma, a intersecção de A com a união entre A e B vai dar o próprio A também. Ó, eu estou pegando o A e vendo o que ele tem de comum com a união de A com B. Vai ser justamente o que ele vai ter em comum, aquilo que tiver dentro de A. Então eu retorno no próprio conjunto. Existe também uma distributiva da união, então A união com B intersecção com C pode ser escrito como sendo A união com B intersecção com A união com C. Aqui a gente pode pensar que como se fosse um chuveirinho, né, aqui para dentro do parênteses. E da mesma forma a gente tem distributiva da intersecção em relação à união. Então essa intersecção pode fazer um chuveirinho aqui dentro, tendo A intersecção com B, união com A intersecção com C. Bom pessoal, por hoje foi isso. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a entender um pouquinho mais de reunião e intersecção de conjuntos. Se esse vídeo te ajudou, não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo e compartilhar com seus amigos para que eles também tenham acesso a esse material. Lembrando que todas as segundas nós temos agora vídeo de conteúdo aqui no canal e todas as quartas nós temos resolução do Enem 2020 aqui no canal também. Me siga também lá no Instagram porque todas as terças eu estou postando o resumo dos conteúdos. Um forte abraço a todos vocês e bons estudos!